Desejo me dedicar à assistência social, mas não sei como começar. Considero muito importante que trate de descobrir não como começar, mas por que deseja prestar serviços sociais. É porque você vê tanto sofrimento no mundo, fome, doença, exploração, a brutal indiferença dos opulentos ao lado da mais aterradora pobreza, a inimizade entre o homem e o homem. É essa a razão? Deseja prestar serviços sociais porque há amor em seu coração e não está, portanto, interessado em seu preenchimento próprio? Ou será a assistência social um meio de fugir de você mesmo? Você compreende isso? Veja, por exemplo, que há muito de odioso no casamento ortodoxo, segundo as velhas convenções. E assim diz: nunca me casarei. E você se atira de corpo e alma ao trabalho social, ou talvez os seus pais te estimulem a isso, ou ainda pode ser que tenham um ideal. Se esse trabalho representa um meio de fuga, ou se está meramente a seguir um ideal estabelecido pela sociedade, por um líder ou sacerdote, ou por você mesmo, então todo e qualquer serviço social que venha a prestar só irá causar mais sofrimento. Mas se em seu coração tem amor, se está buscando a verdade, e é, portanto, um ente verdadeiramente religioso, se já não é ambicioso, se já não aspira ao êxito e sua virtude não te está conduzindo à respeitabilidade, então sua própria vida concorrerá para a total transformação da sociedade. Acho muito importante compreender isso. Quando somos jovens, quase todos vocês o são, desejamos fazer alguma coisa, e a assistência social está em voga. Escrevem-se livros a respeito dela, os jornais lhe fazem a propaganda, há escolas para treinar assistentes sociais e etc. Mas veja, se não houver autoconhecimento, se não houver compreensão de você mesmo e de suas relações, qualquer serviço social que preste virará cinzas em sua boca. É o homem feliz e não o idealista ou o pobre fujão que é revolucionário. E o homem feliz não é o homem de muitos haveres. O homem feliz é o homem verdadeiramente religioso e o próprio viver dele é trabalho social. Mas se meramente se tornar um dentre os inumeráveis assistentes sociais, vazio ficará o seu coração. Você pode dar todo o seu dinheiro ou persuadir outros a contribuírem com o seu e promover maravilhosas reformas. Porém, enquanto tiver vazio o coração e a mente cheia de teorias, sua vida será monótona, cansativa e sem alegria. Em primeiro lugar, trate de compreender a você mesmo, porque desse autoconhecimento virá a ação correta. Pergunta: por que é tão insensível o homem? Resposta: isso é bastante simples, não? Quando a educação se limita a transmitir conhecimentos e a preparar o estudante para obter empregos. Quando lhe acena com ideais e o ensina a interessar-se unicamente em seu próprio sucesso. É óbvio que o homem tende a tornar-se insensível. Os mais de nós não temos amor em nossos corações. Nunca olhamos para as estrelas ou nos deleitamos com o murmúrio das águas. Nunca observamos a dança do luar sobre as águas de uma torrente, ou o voo de uma ave. Nenhuma canção temos em nosso coração. Estamos sempre preocupados e sempre ocupados. Nossa mente está cheia de planos e de ideais,
de salvação da humanidade. Professamos a fraternidade e nossa própria fisionomia é um desmentindo disso. Eis porque tantos importa recebemos educação correta enquanto estamos jovens, enquanto nossa mente e coração são receptivos, sensíveis e ardorosos. Mas esse ardor, essa energia, essa compreensão explosiva são destruídos quando temos medo. E, em geral, tememos. Tememos nossos pais, tememos nossos mestres, o sacerdote, o governo, o patrão. Temos medo de nós mesmos e, consequentemente, a vida se torna uma coisa temível, sombria, e por isso o homem se torna insensível. Pergunta: pode uma pessoa abster-se de fazer o que lhe satisfaz e, ao mesmo tempo, encontrar o caminho da liberdade? Resposta: uma das coisas mais difíceis é saber o que queremos fazer, não só enquanto estamos jovens, mas durante toda a vida. E a menos que você mesmo descubra o que deseja realmente fazer com todo o seu ser, acabará fazendo algo de nenhum interesse vital para você. E sua vida será então lastimável. E nesse estado lastimável, busca distração nos cinemas, na bebida, na leitura de inumeráveis livros, em alguma espécie de reforma social e etc. Assim sendo, pode o educador te ajudar a descobrir o que deseja fazer em toda a vida, independente do que desejem que façam os seus pais ou a sociedade? Essa é a verdadeira questão, não acha? Porque se puder descobrir o que gosta de fazer com todo o seu ser, será então um homem livre. Terá então capacidade, confiança e iniciativa. Mas se desconhecendo o que realmente gosta de fazer, você se torna advogado, político ou o que quer que seja, não haverá então felicidade para você. Porque essa própria profissão se tornará um meio de destruição sua e dos outros. Você deve descobrir por você mesmo o que gosta de fazer. Não pense em escolher uma profissão a fim de se ajustar à sociedade, porque dessa maneira nunca descobrirá o que realmente gosta de fazer. Se gosta de fazer uma certa coisa, não há problema de escolha. Quando ama e deixa o amor atuar livremente, há então ação concreta, porque o amor não busca êxito, não se envolve em imitação. Mas se entrega sua vida a algo que não ama, você nunca será livre. O fazer meramente o que te apraz não é a mesma coisa que fazer o que gosta de fazer. O descobrimento daquilo que gosta verdadeiramente de fazer requer muita penetração e profundo discernimento. Não comece pensando em termos de ganhar a vida, mas se descobrir o que gosta de fazer, terá então o seu meio de vida. Pergunta: é verdade que só os puros podem ser sem medo? Resposta: não acalanteie ideais de pureza, castidade, fraternidade, não violência e etc, e etc, e etc. Porque eles nada significam. Não tente ser corajoso, porque isso é simples reação do medo. Ser sem medo exige extraordinária perspicácia, compreensão de todo o processo do medo e de sua causa. Há medo enquanto desejamos segurança. Segurança no casamento, segurança no emprego, na posição, nas responsabilidades, segurança nas ideias, nas crenças, segurança nas relações com o mundo ou nas relações com Deus. No momento em que a mente estiver em busca de segurança ou de satisfação, em qualquer forma ou em qualquer nível que seja,
haverá necessariamente medo. E o que importa é estar cônscio desse processo e compreendê-lo. Isso não é questão de pureza, dessa coisa chamada pureza. A mente alertada, vigilante, a mente livre do medo é uma mente inocente. E só a mente inocente pode compreender a realidade, a verdade ou Deus. Infelizmente, nesse país, como em outras partes, os ideais assumiram uma extraordinária importância, sendo ideal aquilo que deveria ser. Eu deveria ser não violento, eu devia ser bom e por aí afora. O ideal, o que devia ser, está sempre muito longe e por isso nunca é. Os ideais são uma verdadeira desgraça, porque te impedem de pensar direto, simples, verdadeiro, em presença dos fatos. O ideal, o que deveria ser, é uma fuga ao que é. O que é o fato de que tem medo. Medo do que digam seus pais, do que pensem os outros, medo da sociedade, medo da doença, medo da morte. E se você enfrenta o que é, se o olha e penetra, ainda que isso seja doloroso, e o compreende, verá como sua mente se torna muito simples e clara. E nessa própria claridade está a cessação do medo. Infelizmente, somos educados com todos os absurdos filosóficos dos ideais, que são mero adiamento. Eles não têm nenhuma validade. Tem, por exemplo, o ideal da não violência. Mas você é não violento? Assim, porque não enfrenta sua violência, porque não olha o que você é. Se observar sua própria avidez, sua ambição, seus prazeres e distrações, e começar a compreender tudo isso, verá que o tempo, como meio de progresso, como meio de alcançar o ideal, terá deixado de existir. Veja, a mente inventa o tempo para alcançar seus objetivos, e por isso nunca está quieta e serena. A mente serena é inocente, fresca, ainda que tenha 1 milênio de experiência, e por isso é capaz de resolver os problemas de sua própria vida de relação. Pergunta: o homem é vítima de seus próprios desejos, que criam muitos problemas. Como poderá ele criar um estado de não desejo? Resposta: a vontade de criar um estado de não desejo é um mero artifício mental, percebendo que o desejo cria sofrimentos e querendo livrar-se dele. Projeta à mente o ideal de não desejo e em seguida pergunta: como alcançarei esse ideal? E o que acontece então? Para você ser sem desejo, reprime o seu desejo, não é? Estrangula o desejo e procura matá-lo, e depois pensa ter alcançado o estado de não desejo. E isso é inteiramente falso. O que é o desejo? É energia, não é? E no momento em que sufoca sua energia, você fez de você mesmo um ente embotado e sem vida. Foi isso que aconteceu na Índia. Todos os chamados homens religiosos sufocaram o seu desejo. São muitos raros os que pensam e que são livres. O importante, pois, não é sufocar o desejo, porém compreender a energia e a utilização da energia na direção certa. Quando jovens, vocês têm energia em abundância. Energia que te dá vontade de saltar montanhas, de pegar as estrelas. Então entra em cena a sociedade e te manda manter essa energia entre os muros da prisão, a que ela chama respeitabilidade. Por meio da educação, de todas as formas de sanção e de controle,
essa energia é gradualmente exprimida de você. Mas você necessita de mais energia e não de menos. Porque se não possui imensa energia, nunca descobrirá o verdadeiro. O problema, pois, não é como reduzir a energia, porém antes como conservá-la e aumentá-la, como fazê-la independente e contínua. Mas não a modo de nenhuma crença ou sociedade, para que se torne um movimento em direção à verdade e a Deus. Tem então a energia um significado totalmente diferente. Assim como o seixo jogado em uma lagoa tranquila forma um círculo crescente, assim também a ação da energia, que se dirige para a verdade, cria as ondas de uma nova cultura. A energia é então ilimitada e imensurável. E essa energia é Deus.